Atualmente, o Terceiro Comando Puro, conhecido como TCP, é a segunda maior organização criminosa do Rio de Janeiro, tendo como rival o CV. Conhecido por ter membros que se dizem evangélicos e atacam religiões de matrizes africanas, o TCP domina vários territórios no Rio de Janeiro e tem buscado espaço em outros estados brasileiros. E aí galera, beleza? Ó, a gente vai entrar aqui nesse vídeo porque a gente já falou de várias organizações criminosas, já falamos da ADA, já falamos do CV, várias mesmo, muitas. E a gente ainda não tinha feito um vídeo completo em relação ao TCP, que tem crescido muito nas comunidades cariocas e até fora do Rio de Janeiro. A gente já identificou nas nossas últimas pesquisas. Então vai hoje uma história sobre eles. Não é uma organização tão antiga assim, mas a gente já tem bastante história para contar e eles têm também bastante poder nos últimos tempos, beleza? Então vamos lá, Edu, roda a vinheta. Galera, a Insider é uma das empresas que mais apoia e acredita no nosso canal. E isso desde o começo. Vocês me veem com a roupa deles aqui e a gente falando da empresa. Esse mês é um mês muito especial, porque ele é o mês do consumidor. E a Insider disponibilizou um cupom de 15% de desconto. Mas vocês sabem que quando tá rolando uma promoção desse jeito, as peças tendem a acabar muito rápido, né? Então eu vou te dar uma dica. Escolhe a peça ou kit que já tem preço promocional no site. Aí você aplica o Iconografia 15, que os descontos são somados, podendo chegar até 38%, irmão. Olha que promoção. Não tem roupa igual a Tech T-shirt da Insider, tá ligado? Ela não desbota e está sempre parecendo nova. O tecido tem rápida absorção e ajuda na evaporação do suor, mesmo nesses dias muito quentes, como tá rolando agora nos últimos dias. Não precisa passar, porque ela desamassa no próprio corpo. É só vestir e já era. Corre no site, pega uma peça ou várias peças, porque tá acabando rápido. Essa é a última chamada para você não perder essa oportunidade que a Insider tá te dando. Aplica o cupom Iconografia 15 para você somar até 38% de desconto na Insider hoje mesmo. Papo dado, o link já tá na descrição, o QR Code tá na tela. Entra lá e pega uma roupa para você, irmão, que você vai curtir demais, eu garanto. Galera, de acordo com o autor Guaraci Minguardi, que lançou o livro O Estado e o Crime Organizado, as organizações criminosas atuam sempre no vácuo de algumas proibições estatais e contam com a conivência de agentes do Estado para o desenvolvimento de suas atividades ilícitas. Só para você ter uma noção um pouco sobre o que nós falamos de redes de crime organizado aqui. Para esse autor, essas redes, essas organizações, elas se afirmam impondo a violência e voltando as suas ações para o combate de delatores e de grupos concorrentes. Então, eles exercem suas atividades, combate que os trai e combate os concorrentes, como se fosse uma atividade de mercado mesmo. Se o cara não tá junto com você, você demite ele, ele sai fora, você acaba brigando com a concorrência legalmente num aspecto, se o seu empreendimento for legal, mas se for ilegal, aí é chumbo grosso. Hoje vamos falar da organização carioca do Rio de Janeiro, né, que se formou justamente a partir de um racha de uma outra organização criminosa, que elas também vão rachando, né? As pessoas vão saindo e muitas delas, às vezes sai um grupo inteiro, eles formam uma outra organização, coisa normal. O Terceiro Comando Puro, conhecido pela sigla de TCP, nasceu a partir de um racha no Terceiro Comando, que era conhecido como TC, que é uma organização bem mais antiga, que começou lá na época do CV também. Bom, o TCP surgiu entre o ano de 2001, 2002 e 2003. É muito difícil achar o surgimento mesmo, porque os caras já conversavam ali já há vários anos, mas a gente coloca esse marco como 2002. E ele é formado por dissidentes do Terceiro Comando, organização que foi extinta depois que os seus líderes foram exterminados durante uma rebelião no presídio de Bangu 1, liderada por Fernandinho Beiramar. O Fernandinho Beiramar comandou um motim no complexo de Jericinó, lá em Bangu 1, beleza? No dia 11 de setembro de 2002. Durante esse motim, o Beiramar ordenou que tirassem a vida de Uê, o Hernaldo Pinto Medeiros,
um dos principais líderes do terceiro comando, porque vocês lembram que o E, ele traiu o Orlando Jogador, que era chefe do CV e era uma espécie de padrinho dele, e depois ele vai ser vingado, o Orlando Jogador vai ser vingado em Bangu 1. E quando o E trai o Orlando Jogador, o que que acontece? O E, ele é expulso do CV, e aí ele entra no TC e forma também a ADA, beleza? Então esse racha aí dos caras dos anos 90 vai dar origem a várias outras organizações também e vai extinguir outras tantas, beleza? Então só para vocês entenderem. E essa rebelião que o Beiramar e mais um conjunto de pessoas tiram a vida de Wei, mais vários caras que estavam com ele lá no setor dele, é bastante conhecida. A gente já tem vídeo aqui contando essa história, a maior vingança da história do Rio de Janeiro. Vou pedir para os meninos deixarem no card para vocês aí, porque vale a pena assistir, é o vídeo mais visto no nosso canal. Bom, galera, a execução do Wei enfraqueceu uma aliança que existia entre o terceiro comando e a ADA, e enfraqueceu o Celcinho da Vila Vintém, que conseguiu sair dessa rebelião até hoje, ninguém sabe como, tá? E ele foi considerado pelos membros do terceiro comando como uma espécie de traidor, já que para eles ele teria se aliado ao Fernandinho Beiramar para não, enfim, ser executado no meio dessa rebelião. O Celcinho da Vila Vintém era chefão da ADA. A partir daí, os membros do terceiro comando migraram para a ADA e outros formaram o terceiro comando puro. Tem o lance de que é o seguinte, os caras do terceiro comando também e da DA estavam há muito tempo presos, e a galera que tava correndo aqui pro lado de fora, que tava trabalhando pra caramba, começou a falar, mano, já que os caras estão brigando, que eles estão enfraquecidos, que essas organizações estão enfraquecidas, vamos montar o nosso. Na época de sua formação, a organização passou a ser liderada por Ney da Conceição Cruz, conhecido como Ney Facão, e por Robson André da Silva, o Robinho Pinga. O Ney Facão muito violento e o Robinho Pinga mais do lado meio empreendedor, aí, empresarial e tal, mais político. Esses dois são bastante importantes também pra gente entender essa organização criminosa, tanto o Ney Facão quanto o Robinho Pinga, e nós temos os vídeos contando a história dos dois. Vou pedir também para deixar no card, para que além desse vídeo você tenha um escopo mais completo. Quando foi fundado, o TCP era uma organização criminosa de pequeno porte, tendo como principal atividade o comércio ilegal de substâncias. Mas pessoal, com o passar do tempo, essa organização foi ganhando mais força no Complexo da Maré e passou a dominar os pontos de venda de substâncias ilegais na região oeste do Rio de Janeiro, que é uma região que tem muita gente. De acordo com um estudo da Universidade Federal Fluminense, a UFF, atualmente o TCP controla 8% das comunidades ocupadas na cidade do Rio de Janeiro. Essa organização atua em localidades como Complexo São Carlos, Complexo de Israel, Morro dos Macacos, Parque Alegria, Serrinha, Babilônia, Chapéu Mangueira, Batã e Vila Aliança. O que eu tô falando aqui para vocês é o que a gente viu nas reportagens, nas referências que a gente procurou. Hoje em dia pode ter mudado, porque, pô, é uma organização tirando a outra, entra a milícia aí no... Com a prisão do Ney Facão e o falecimento do Robinho Pinga no final de 2007, o comando do terceiro comando puro passou para a mão de Márcio José Sabino, mais conhecido como Matemático. Em 2012, Matemático acabou perdendo a vida durante o confronto com a polícia. A gente tem um vídeo também contando a história do Matemático, foi uma perseguição louca mesmo, que coisa de cinema. A morte do Matemático pelas mãos da polícia, o comando do TCP passou por novas mudanças, tendo em seus líderes um homem conhecido como Menor P, que a gente também falou num vídeo sobre ele aqui, que foi um cara que mandou sequestrar, segundo o Ministério Público, um jogador do Vasco. O TCP, hoje, ele tem acordo com as milícias que atuam na região da Maré e recebe valores pelo aluguel de territórios e pela arrecadação que as milícias têm com o comércio ilegal de substâncias nas regiões onde o TCP atua. Então o TCP tá tendo comunicação com as milícias. Inclusive, o TCP controla 11 das 16 favelas da região da Maré e se caracteriza por demonstrações de intolerância religiosa com fiéis de matrizes africanas. A gente já contou essa história aqui, que o TCP ele acabou abraçando a religião cristã evangélica e ele acabou expulsando em determinados locais cultos de matrizes africanas. Além disso, atualmente os seus principais líderes são ligados a doutrinas evangélicas, fazendo parte de um fenômeno que tem sido chamado por algumas pessoas de narcopentecostalismo. É bom lembrar
que isso não resume a comunidade evangélica e que esse conceito, esse termo, né, narcopentecostalismo, ele ainda está em construção e existem várias divergências em relação a ele. Nos dias atuais, o TCP é considerado a segunda maior organização criminosa do Rio de Janeiro, ficando atrás apenas do C Vermelho, que a gente já falou para vocês aqui a história deles. Foram as lideranças do TCP que fundaram o que a gente chama de Complexo de Israel, um conjunto de favelas formada pelas comunidades Parada de Lucas, Cidade Alta, Vigário Geral, Pica-Pau e Cinco Bocas. Inclusive, essa estratégia do TCP é bastante interessante porque eles vão anexando o território um do lado do outro e formando uma grande comunidade ali, a qual eles chamaram de Complexo de Israel, exatamente pela questão religiosa deles, beleza? Apesar de Israel ser de maioria judaica, ele se baseia no Velho Testamento, que dialoga muito com, enfim, a história de Israel. Essa região é comandada por Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, e é um lugar onde essa ideia do narcopentecostalismo tem uma grande força. Peixão, galera, criou o Complexo de Israel e se apropriou de símbolos como a bandeira de Israel e a estrela de Davi para demarcar o território e mostrar poder. Inclusive as paredes do local estão escrito lá: Jesus é o dono do lugar. Os membros dessa organização inclusive se autodenominam como comerciantes ilegais de substâncias de Jesus. Não é isso. Você sabe o que eu ia falar, mas eu não posso falar isso daí, né? Porque a gente já sofre restrição de monetização aqui na plataforma, né? Imagina se a gente falar disso, muito louco. Ao contrário de seu rival, o C Vermelho, o TCP tem uma hierarquia descentralizada. Cada dono de comunidade, pelo que a gente conseguiu pesquisar, responde pela sua comunidade, sem sofrer interferências de outros líderes da organização criminosa, como se fossem líderes de igreja mesmo, de denominações diferentes. É por isso que Peixão tem total liberdade para comandar o seu bonde e impor, enfim, as regras que ele e o grupo dele ali organizam, né? A liderança da comunidade fica nas mãos do membro que comandou a disputa para se apossar daquele território, e os demais membros do terceiro comando puro não interferem em suas decisões nessa comunidade. Há um toque, um conselho, uma conversa, mas não uma imposição. Os membros da organização cedem homens e armamentos para ação de ampliação dos territórios, mas o poder sobre o território conquistado fica a cargo de quem liderou a ação naquele local. Além do Rio de Janeiro, a gente conseguiu identificar que o TCP tem atuado no Amazonas e no Ceará, estado considerado estratégico para o comércio de substâncias ilegais, né? O Ceará, ele é bastante estratégico. Na Bahia, membros do TCP estariam se aliando ao bonde do maluco para impedir que o CV amplie os seus territórios nesse estado. A gente precisa fazer uma live ou um vídeo sobre o que está acontecendo com a Bahia, velho. Atualmente, os principais líderes do TCP são Menor P, Peixe, Peixão, Coronel, Bill e TH. O Peixe controla a Vila Aliança em Bangu. Peixão controla o Complexo de Israel, que tem várias favelas. Na zona norte do Rio de Janeiro, Menor P e TH controlam a Maré. Na Maré, o TCP exerce os seus domínios sobre o Morro do Timbal, Baixa do Sapateiro, Salsa e Merengue, Nova Maré, Conjunto Bento Ribeiro Dantas, Conjunto Esperança, Vila do João, Vila dos Pinheiros e Conjunto Pinheiros, somando 48,6% da população total da comunidade sobre ordens ali da organização. A organização criminosa tem crescido bastante e segue em sua disputa sangrenta para tomar territórios do seu principal rival. E essa briga do território do Rio tem ficado cada vez mais forte, e você percebe que o TCP ele é mais ligado ao território e ele adota a estratégia de fazer as anexações. Então, quando eu anexo territórios, eu fico com o território grandão todo junto, o que facilita o meu poder de reação e dificulta a tomada de qualquer território, porque eu tenho aliados e eu tenho poder de fogo muito perto, né? Eu tenho, enfim, apoio muito próximo. É diferente de, por exemplo, ter uma comunidade na região sul e uma comunidade na região norte. Às vezes é muito difícil você conseguir que os soldados de um território, os bandidos de um território vá lá ajudar você, porque eles têm que passar pela cidade inteira. Então, eles têm que fazer um bonde para ir e tal. Então é uma estratégia interessante do TCP, que tem crescido muito, tem aparecido muito o nome dessa organização aí nos últimos tempos. Certo, galera? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esquece de fazer essas 3 coisas. Além disso, se possível, ajuda a gente no Apoia-se, porque é só com a sua ajuda que a gente vai conseguir chegar, enfim, falar desses temas. Esse, por exemplo, vai sofrer restrição de monetização, e a gente só consegue falar desses temas porque vocês nos ajudam no Apoia-se a partir de R$2. E se possível, fazer um Pix pra gente também aí, que ajuda demais no nosso trabalho, além de valorizar o conhecimento que a gente traz aqui pra vocês. Um forte abraço, fui, valeu!